Deixar o Edson e o pastor Armindo junto não dá muito certo. Vira bagunça. Se o pastor conseguir fazer o Edson falar em alemão, vai ser uma proeza, hein? É muito alto. Hoje eu gostaria de falar de algumas coisas. Nós vamos entrar em alguns assuntos, né? É pouca coisa, não temos muito tempo para falar, então. Mas nós vamos falar sobre algumas implicações do Evangelho, né? Não sei se você entende o significado de implicação, né? O que significa isso? Alguém sabe explicar aí? O que é uma implicação? Deus viola. Cadê o Lucas? Mateus sabe de tudo. Oxe, exige. Tá? Exige. Que isso? Está acontecendo aí? Alguma outra ideia aí? O que se quer dizer implicação? O Evangelho ele implica algumas coisas. O que quer dizer isso? Exige, o Lucas já falou. Que coloca algumas coisas. Se coloca? Hã? Expõe? Não. Mais alguém falar, gente, tá? Continua mesmo. Responde. Implicação é algo assim, estilo subentende. Vem junto do pacote, sabe? Se você compra alguma coisa e junto vem algo, né? Por exemplo, você compra um carro, né? Então, junto com o carro vem gasto. Você vai ter que abastecer, você vai ter que fazer manutenção. Tem várias coisas que, na hora de pensar sobre comprar um carro, você talvez não calcula. Então, implica várias coisas. Para o carro funcionar, implica que ele deve ter combustível. Para ele ter combustível, implica você tirar do seu bolso e pagar. Então, tem coisas que vêm junto. Então, tem a ver com envolvimento, comprometimento também. Então, se você entrou para o Evangelho, se o Evangelho faz parte da sua vida, automaticamente o Evangelho exige de você comprometimento, envolvimento, né? E tem algumas coisas que fazem parte como implicação. Não é simplesmente, tá? Levantar a mão e eu aceito Jesus, está tudo 10 e vamos viver vida normal. Uma vez que você encontrou a Cristo, você entrega sua vida para Deus, agora implica várias coisas. Então, é mais ou menos assim para tentar deixar um entendimento simples, né? O cara, ele vivia num mundão aí, roubava, traficava droga, sei lá, coisas desse tipo, né? Coisas ilícitas. Ele chega para Deus, entrega a vida para Deus, automaticamente, né? A Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que matava não mata mais. Então, há uma mudança, há uma implicação. Não dá para continuar como estava. Não tem como. Entende? Então, o Evangelho ele vem trazer mudança de vida, né? Tem algumas expressões na Bíblia que são interessantes sobre isso, né? Fala sobre essa ideia de nova criatura, novidade de vida, né? Fala sobre morte do eu. Tudo coisas, né, que dão uma reviravolta na nossa mente, né, nas nossas escolhas, nos valores, né, que a gente vivia, e muda tudo. Tudo que a gente pensava, até a nossa mente eu acredito que deve mudar. Então, mas junto com o pacote vem algumas implicações, né? Então eu acredito que eu marquei pouca coisa aqui, eu acredito que é suficiente para hoje, mas tem várias outras implicações, tá? Então, eu acredito que é importante a gente começar pelo ponto da evangelização mundial. Eu acredito que é algo importante. Então, Mateus 28, 18 ao 20, nós temos o texto que fala sobre o id, né? Ide, portanto, né? O que mais? Fazer discípulos de todas as nações. O que mais, Marcos Paulo? Fala. Ensinando a se guardar. Esse Marcos Paulo é bom, hein? O que repetiu ano não faz, né? Faz muita coisa. Implica muita coisa. Implica muita coisa. Olha aí onde ele Parece já muito resultado. Onde ele já é, nem sabe.
Então, quando você olha lá para Mateus, você vê uma ordem de evangelização do mundo. Então, eu acredito da seguinte forma: você entregou sua vida para Deus, né? O Evangelho é a salvação, o Evangelho é uma transformação, é sair de um lamaçal, né? De um reino de trevas, de sujeira, né? De pecado, para ir para um reino de luz, né? A Bíblia fala o reino do seu divino amor. Então, o amor de Deus, ele chega, Jesus Cristo, né? Toda a demonstração de amor dele na cruz é para perdoar nossos pecados, é para trazer libertação e tudo. Então, com um propósito de que haja uma mudança, de que haja uma transformação. Então, não tem como ir para o Evangelho e não mudar de vida. Não tem como, não cabe. Nós sabemos que, hoje em dia, talvez por conta da mídia e tudo isso, né? Tem muita gente se dizendo crente, se dizendo cristão, mas quando você olha as práticas da vida delas, você pode duvidar sobre aquele testemunho, né? Sobre essa ideia de conversão. Então, hoje em dia, quase que virou moda, né? Então você vai ver atores, atrizes, né? Se dizendo crentes, mas quando você está assistindo TV e elas aparecem, elas falam coisas, a mídia mostra coisas na vida delas que não condiz com o Evangelho. Então você vai encontrar aí gente falando sobre segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, dizendo que é crente. Você vai encontrar, né, existem casos, né, uma pessoa bem famosa mesmo nessa área aí da mídia aí, fazendo um programa praticamente pornográfico, mas se diz crente. Então você vai encontrar todo tipo de cena assim, mas não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é mudança, sabe? Essa coisa de deixar o pecado, abandonar todo o pecado conhecido para viver uma vida íntegra, uma vida de santidade diante de Deus. Então, uma das coisas que eu acredito que acontece, e é uma implicação, você converteu automaticamente, talvez isso seja uma evidência da sua conversão, automaticamente você quer levar outros a encontrar essa salvação. Deve ser assim. Então eu acredito que aquele que nasceu de novo, ele quer levar outros a nascerem de novo. Ele não se contenta com a ideia de que seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, né, estão indo para o inferno e ele não vai ficar sossegado. Então, isso tem que acontecer por dentro de nós. Algo acontece. A gente olha para as pessoas com outro valor, muda. Né? A alma começa a ter valor exatamente como tem valor para Deus. Então, eu acredito que é uma das coisas que faz parte. É nossa responsabilidade evangelizar. É uma responsabilidade. Eu acredito nisso. A hora que você conhece Jesus Cristo, que Jesus Cristo transforma a tua vida, sabe que você tem cheio daquela paz, do perdão que Jesus Cristo nos dá, automaticamente você quer aquilo dos outros. É mais ou menos assim, você já ganhou algo muito bom mesmo, que você gostaria de compartilhar com alguém. Eu acho que muita gente já passou por isso. Né? Você experimentou algo que é tão bom que você gostaria que outros conhecessem. Você quer ver uma coisa interessante que aconteceu? Quando eu e a Karine fomos para o seminário, eu achei aquilo, a princípio, era uma aventura, algo estranho, eu não conhecia, cheio de dúvidas, né, sobre como que era. Ouvia falar, minha irmã estava lá, ela falou como era, mas eu tinha muita dúvida se era daquele jeito que ela estava falando. Né? Mas ela falou exatamente o que era. E, rapaz, uma coisa que eu não acreditava é que pagava R$10 por mês. Né? Com R$10 por mês você ia ter casa, comida e roupa lavada, né? Praticamente isso. Né? Então, eu não acreditava nisso não, porque eu trabalhava e você sabe como é que é a vida aí fora. Com R$10 por mês você não faz nada. Né? Então, provável que você não vai nem conseguir usar teu celular direito. Nem o crédito do celular vai durar o mês inteiro com R$10. Então você tem que pensar sobre esses valores. E quando eu fui tinha essa dúvida, mas como que pode? Tem alguma coisa aí. Mas eu cheguei no seminário, né, eu e a Karine nós chegamos. E no primeiro culto que a gente teve foi muito bom. Assim, eu achei exatamente isso que nós queremos fazer. Isso foi no sábado. No domingo de manhã, o pastor aí pregou. Então, eu ouvi a mensagem dele e automaticamente na hora eu pensei assim, rapaz, eu preciso falar disso aqui. Aí já veio várias pessoas na minha mente. O Leandro, que hoje é pastor Leandro. O Julimar não estava na minha mente, ele entrou na minha mente depois. Também?
Mas teve várias pessoas, né? Alguns conhecidos meus, pessoas da igreja, né? Mas veio várias pessoas assim que eu imaginava, cara, se essa pessoa ouvir isso, ela pode fazer muito mais para Deus do que ela está fazendo. Então eu fiz de tudo para levar pessoas para o seminário. Tanto é que a proposta que eu falei para a Karine foi assim, nós só vamos voltar depois de 3 anos. Esquece de voltar nas férias, porque vamos evitar fazer isso, ou ficar os 3 anos, vamos voltar. Mas com 2 mensagens que eu tinha ouvido lá, eu já queria voltar para falar. Então, na primeira férias a gente voltou. E aí nessas férias aí nós levamos o pastor Leandro para a família dele. Foi o meu cunhado também, o Alan e a Jasmine, um casal foram. Eu não lembro quem mais, mas foi mais pessoas. Aquele ano foi, sei lá, umas 6, 7 pessoas, talvez mais, foram para o seminário. Essas pessoas vieram e quando elas ouviram, também elas voltaram. Então só o Leandro numa igreja ele arrastou 15 pessoas. Porque, rapaz, a gente entendeu, cara, essa mensagem, ela é impactante. Então, você pega uma galera jovem, né, ouve sobre algo assim, isso, cara, tem que te acender, né? Tem que, sabe, te dar aquela vontade, aquele desejo de participar de algo grande. Eu pensei em muitas pessoas, né, a gente tem conhecido muitas pessoas conformadas em não fazer nada, em não ter utilidade nenhuma, nem para esse mundo, nem para o reino de Deus. Sabe, só vivendo a vida, um dia de cada vez, mas sem objetivo. E você olha para o Evangelho, para o reino de Deus, só essa questão da evangelização mundial já é um objetivo grandioso, é uma obra grande para você fazer parte. Então isso tem que nos motivar. E aqueles que já estão inseridos nesse contexto, né, os alunos aqui, estão estudando, mas isso é um privilégio, cara. Você tem que manter essa ideia acesa dentro de você. É um privilégio, é algo grande, eu estou participando de algo muito maior do que qualquer coisa. Entende? É maior do que qualquer coisa. Não tem nada maior do que isso. Então você está fazendo parte disso. Talvez você não percebe por causa do dia a dia, a rotina, né? Talvez sua espiritualidade está muito fraca. Talvez você não tenha entendimento do que você está envolvido. Mas o reino de Deus é o que existe de maior no universo. Não tem nada maior do que isso. Então, uma implicação em evangelização. Então, eu acho estranho alguém falar que é crente e não trabalhar na vida de ninguém perdido para a salvação. Sabe, não buscar nenhum perdido, sabe, encontrar o reino de Deus. Não falar do amor de Cristo para as pessoas. Sabe? Simplesmente ignorar as pessoas que estão se perdendo nesse mundo. Talvez é algo para você rever na sua vida. Uma outra implicação que eu acredito que faz parte do Evangelho é o viver pela fé. Romanos 1,17, ele diz que o justo viverá pela fé. Se você abrir aí, vai estar escrito isso. Né? Então não há nem necessidade de a gente abrir. Romanos 1,17 diz isso. Fala isso. O justo viverá pela fé. Então eu acredito que quando a gente entra para esse reino de Deus, nós temos agora um Senhor que é superior a tudo. Entende? É maior do que tudo que existe e os feitos, as obras dele são maiores do que qualquer pessoa já pôde fazer. Então agora, né, exige de você uma dependência desse Deus. Do mesmo jeito que a gente crê para a salvação, nós temos que crer para o nosso dia a dia, para tudo que nós vamos fazer. É o mesmo Deus, é poderoso para nos salvar, é o mesmo Deus poderoso para suprir nossas necessidades, é o mesmo Deus, sabe, que um dia te despertou para esse reino de Deus. E Ele desperta outras pessoas e Ele quer transformar a vida de todas as pessoas possível. Então eu acredito que nós temos que entender isso e focar nessa coisa. Né? Para evangelizar, é como eu falei, né? Implica evangelização, né? Para evangelizar você precisa de Deus. Você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa buscar de Deus, né? A capacidade. Você precisa orar para Deus falar o coração das pessoas, porque é o Espírito de Deus que convence. Então, tem várias coisas. Então, sem fé não tem como viver o Evangelho. Não tem como. Então, é necessário que você comece a crer. E eu acredito, né, e é muito importante pensar sobre isso, que a leitura bíblica desenvolve a nossa fé. Por quê? Fé é algo inteligente. Fé não é algo místico. Fé é algo raciocinado.
É bem simples, é um raciocínio simples, mas tem que ser pensado. Ele tem que entrar aqui na nossa mente para depois descer para o coração. Você precisa entender o que é e depois deixar descer para o seu coração. Fé é racional, fé é inteligente. Então é mais ou menos assim: Deus é poderoso para me salvar. Eu estou no lamaçal de pecado, né? Então se Ele pode me salvar, Ele vai me tirar desse lamaçal, dessa escravidão, né? Ótimo! Ele consegue raciocinar isso, né? Então eu tenho que crer que Ele pode, se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele é o capacitado, se Ele tem desejo de me salvar. É pensado, é uma coisa inteligente, entende? Ninguém é forçado a abandonar o pecado. Não é, tem que ser algo voluntário. Você tem que chegar naquela convicção de que você precisa abandonar aquilo, porque aquilo ali está acabando com a sua vida, aquilo ali está te fazendo mal. Convicção é algo racional. Você precisa entender a tua condição, tá? Tem que estar convencido do que é o pecado, convencido da justiça, de que aquilo que você está fazendo, rapaz, é muito errado, faz mal para você e está te conduzindo ao inferno. E convencido do que é o juízo. Então existe um juízo, existe um julgamento. Então é necessário que todo homem, né, e toda mulher abandone todo tipo de pecado. Comece a viver para Deus. E isso exige fé. É crer que Deus vai te dar condições de viver assim. É crer que Deus pode perdoar os seus pecados. É confiar que a morte de Jesus Cristo na cruz, o sangue derramado, é suficiente para perdoar os seus pecados, para te limpar de toda impureza. É fé. É algo pensado, racional, raciocinado. Não é misticismo, né? Então, você tem que pensar sobre essas coisas. A palavra de Deus vai desenvolver a tua fé. Mais uma vez eu vou falar o que eu sempre digo: não tem como confiar em alguém que você não conhece. Então, se você não conhece a Deus, você não confia em Deus. Isso é automático. Então é necessário que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia com dedicação mesmo, para você conhecer esse Deus. Porque é a Bíblia que vai nos mostrar quem é Deus. Eu posso aqui começar, né, uma série de mensagens aí, né, sobre quem é Deus. E pegar os textos bíblicos e ir expondo. Eu acho que você vai aprender bastante. Mas ninguém vai te ensinar melhor do que você ler sua Bíblia. Página por página. É o final, começar de novo. É o final, começar de novo. A leitura bíblica vai te revelar quem é Deus. Foi nos dado a Bíblia para isso. Para a gente receber o entendimento de quem é Deus. Para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui, o motivo de tudo isso. Por que nós existimos, por que esse mundo existe, por que as coisas são como são. A Bíblia ela vai nos mostrar. Então, você quer conhecer a Deus? Você precisa ler a Bíblia. Conhecendo a Deus, automaticamente, você vai confiar nessa pessoa. E automaticamente no seu coração vai estar produzindo fé. Então, fé é algo muito inteligente. É pensado. Né? Eu costumo dizer, já ouvi isso e gosto de falar isso. Não é um salto no escuro. Muito pelo contrário. Hebreus fala que é certeza, convicção. Certeza. Então não é uma dúvida. Não há dúvida quando se fala de fé. E nós precisamos desenvolver essa vida de fé. É uma implicação, faz parte. Faz parte do Evangelho. Você automaticamente você vai crer. Então, eu penso que isso é importante. Outra questão que eu acredito que é muito importante, né? Então você chegou, se deparou com o Evangelho, é necessário que haja um novo nascimento na tua vida. João 3,3 fala sobre isso. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento é indispensável. Né? Assim como fé é indispensável, o novo nascimento é indispensável também. Né? A Bíblia ela fala sobre essa ideia de que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Isso indica que a fé não é para alguns, é para todos. Para todos. Então, é possível agradar a Deus, mas exige uma vida de fé. E o novo nascimento também ele é a nossa porta de entrada no reino de Deus.
é necessário, é importante. Então, existe essa implicação. É algo que, se você ainda não teve essa experiência, você deve buscar. Cabe a você buscar isso. Então, como que eu vou chegar num novo nascimento? Então, vamos voltar de novo ao nosso assunto que a gente acabou de falar. Leitura bíblica. Só que agora com algo a mais. E oração. Então, são os meios de você chegar ao novo nascimento. Conhecimento do Evangelho, conhecimento do que é o Reino de Deus, conhecimento de Deus. Tá? E uma entrega por meio da oração. Entende? Um clamor, um desejo que você leva diante de Deus. E você quer esse novo nascimento. É buscar isso. É falar com Deus sobre isso, sobre essa necessidade. Se você ainda não tem essa convicção, essa certeza de que você nasceu de novo, é algo que deve ser buscado por você. Sabe? O Espírito de Deus, ele tem que testificar lá no teu íntimo, lá no teu interior, que agora você é nascido de novo e é filho de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia fala isso. Então, é necessário nascer de novo. Então, é uma das implicações. Não é só conhecer o Evangelho. Não é só saber que Jesus salva. Entende? O novo nascimento é que vai definir várias coisas. E você precisa entender isso. Então, quem não tem, busca. Ah, como? Vai orar. Vai ler a Bíblia. Pega João 3 e leia 1, 2, 10, 30, 40, 100 vezes se for necessário. E fala com Deus sobre aquilo que você precisa disso. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar essa experiência. Mas é algo muito importante e é algo que você deve desejar. Por que eu devo desejar isso? Porque é necessário. É como eu falei, não tem outra chave para você entrar no reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário entrar por aí. Entende? Então, eu acredito que é uma das implicações. O Evangelho exige de nós um novo nascimento. Não tem como você ver o Evangelho sem ser novo nascido. Eu estava lendo um livro e o autor do livro ele falava sobre... ele colocou assim, temos visto muitos ministros do Evangelho sem vocação, né? Ele colocou dessa forma. Então ele coloca assim, pessoas que nem converteram, pessoas que não têm experiência com o novo nascimento, pessoas que foram fazer na força do braço, às vezes por interesse, às vezes querendo ganhar dinheiro, às vezes querendo ganhar fama, às vezes querendo ser conhecido, mas não têm feito bem porque não fazem a obra de Deus do jeito de Deus, não fazem do seu próprio jeito. Então, uma coisa é nós fazermos a obra de Deus debaixo do nosso talento, da nossa capacidade. É uma coisa. Outra coisa bem diferente é o Espírito de Deus agir através de nós. É bem diferente. A capacidade de Deus trabalhando. Deus trabalhando. Você simplesmente sendo usado por Deus para fazer o que deve ser feito. É muito diferente. O impacto é diferente. O alcance é diferente. O Espírito de Deus ele consegue tocar nas emoções, ele consegue tocar no intelecto, ele consegue sondar o mais profundo do teu interior, ele consegue, olhar para aqueles teus traumas e complexos, tudo aquilo que está guardado lá no teu subconsciente, ele consegue entender tudo isso e ele consegue, curar todas essas coisas. O talento humano não é capaz de fazer isso. Talvez a gente tenha talento para tocar nas emoções e acabou. Porque para tocar nas emoções não é difícil. Tá? As emoções elas oscilam conforme a circunstância. Então, se alguém vir aqui e ler uma poesia, né? Falar uma poesia que seja bem feita, bem elaborada, talvez alguns aí vão começar a chorar. Né? Talvez a pessoa vai contar uma experiência pessoal dela. E talvez por dentro dessa ideia, dessa experiência, muito sofrimento. Pessoas vão se comover. Talvez eu vou chegar aqui, né? Alguém vai chegar aqui e vai contar algo de uma situação que produziu muita alegria, muita felicidade. Talvez nós vamos começar a se regozijar junto com essa pessoa, porque as emoções elas oscilam.
Mas o que está lá dentro do coração é o Espírito de Deus que transforma. É Ele que toca. O talento humano, o máximo que ele alcança nossas emoções. O Espírito de Deus, ele alcança todas as áreas. Ele faz uma limpa, né? De baixo para cima, de alto para baixo, tanto faz. Né? De dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. Não é uma transformação só exterior, mas ela é de dentro para fora. Muda tudo. Certo? Então, é necessário um novo nascimento. Outra implicação é que quando a gente chega para o Evangelho, a partir dali, tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Ah, como assim? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. Tem um texto que fala sobre isso. Primeira Coríntios 10, 31 ao 33. Diz assim, ó. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando Peraí, eu estou no texto errado. Estou no 11. Vamos lá. 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então a ideia é de que tudo que nós vamos fazer vai ser para a glória de Deus. Então, o que isso indica para nós? Eu acredito que é uma vida diferente, ações diferentes. Nossas ações, elas não vão trazer escândalo. Nossas ações, elas, sabe, as pessoas vão identificar uma mudança, porque se elas te conhecem, elas sabem quem você é. E de repente elas vão se deparar com outra pessoa. Eu já ouvi pessoas falarem assim, ó, fulano de tal parece outra pessoa. De tão diferente que ela age, ela mudou, transformou. Então eu acredito que quando isso acontece, quando esse impacto alcança as pessoas, significa que Deus fez algo na sua vida e isso vai glorificar o nome de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus. Então, a vida se torna diferente, todo o raciocínio da nossa vida, como que nós vamos fazer, por que nós vamos trabalhar, para que ter uma família, para que ter filhos, tudo isso é por dentro do que nós entendemos no reino de Deus. Para que ter filhos? Para que casar? Para que constituir uma família? Para a glória de Deus. Para que desenvolver um trabalho, um projeto? Para a glória de Deus. Então, o foco das coisas muda. Né? Para desenvolver o reino de Deus. As pessoas que têm vivido assim, que têm se dedicado a viver para a glória de Deus, fazer as coisas mais simples até as mais complicadas para a glória de Deus, elas têm vivido uma vida de satisfação. Elas têm tido, sabe, satisfação nas coisas que elas fazem. É diferente. Porque existe um propósito, existe um valor maior, existe um objetivo, né? Existe um lugar que ele quer chegar. Pessoas sem objetivo são frustradas. E elas nunca alcançam nada, não conseguem alcançar nada. Talvez, se você parar para pensar na tua vida, né, alguns anos para trás, você vai identificar alguns fatos. Talvez um deles seja que você começou várias coisas e nunca terminou. A maioria de nós já fez isso. Foi para a escola, desistiu da escola, não terminou. Foi fazer um curso, fez até a metade, não terminou. Começou algum projeto, algum trabalho, desistiu. Teve uma ideia, começou a agir, aconteceu qualquer situação, desistiu de novo. Então, a maioria das pessoas, elas têm vivido esses fracassos e até pensam que isso é normal, mas não é. Pessoas que têm um foco, que têm um alvo, elas alcançam o seu objetivo.
E o reino de Deus é o nosso alvo. Então existe um objetivo a ser alcançado que é maior do que qualquer outra coisa. Quando você olha a história de homens, né, bem-sucedidos, você vai descobrir várias coisas. Por exemplo, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esse cara ele é bilionário, né? Mas ele já quebrou, já faliu pelo menos umas 5 vezes. Não desistiu. É interessante, né? Eu estava lendo um livro e o cara falou assim, ele já era bilionário e ele faliu. Ele faliu. Ele recuperou tudo e mais ainda do que ele tinha. Em questão de 3 anos. Então, a maioria de nós, sabe, fica meio que pulando de galho em galho, né? Tipo macaco. Um negócio não dá certo, geralmente é porque você desiste. Pula para outro. Não dá certo, pula para outro. Sem objetivo, sem foco, sem alvo. Né? Pessoas que têm foco, elas alcançam. Pode estar das coisas dar errado, elas continuam. Pode dar errado de novo, elas continuam até chegar. Então, quando a gente vive para a glória de Deus, tudo que acontece no nosso dia, ao nosso derredor, a gente tenta, sabe, reverter isso para Deus. Então, por exemplo, aconteceu algo ruim. Agora nós confiamos em Deus que Ele vai fazer cooperar para o bem. Aconteceu algo bom. Vamos supor que você ganha muito dinheiro. Rapaz, agora eu posso ajudar o reino de Deus a avançar de novo. Então, todas as situações e circunstâncias são pensadas por dentro, sabe, da obra de Deus, do reino de Deus. Sabe por quê? Quem conhece Jesus Cristo entende que Ele não foi criado para esse mundo. Foi criado para a eternidade, é diferente. Então, se você entende que você não foi feito para isso aqui é passageiro, né? O nosso dia do último suspiro vai chegar para cada um de nós. Talvez eu vou jogar uma parte de terra na cara de alguns aqui, não sei. Né? Ou vocês vão jogar na minha. Mas é fato que nós vamos morrer. Então isso aqui vai acabar. Mas o que vai ficar é para a eternidade, porque a tua alma e a minha é eterna, não acaba. Então, nós estamos aqui de passagem. O que nós esperamos é muito maior do que isso daqui. É o reino de Deus. Então, por isso que eu acredito que tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Então, quem vive para glorificar a Deus, evita muitos problemas. Para si mesmo e para a sua própria família. Então, ele tem objetivo para ele tem objetivo para a sua família, ele tem objetivo para seus filhos, né? Isso é interessante. Então, a Isabelle, ela engasgou para falar, mas lá em casa ela estava toda animada falando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O meu objetivo é esse. Então, a minha ideia é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho como forçar, mas eu posso ensinar. Posso ensinar. Então, isso era desejo do coração de Josué. Então, ele fez essa declaração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a escolha que ele tomou. Então, é a mesma escolha que eu tomo, porque tudo que eu tenho, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Meus filhos são para a glória de Deus. Então, eu não criei meus filhos para viver uma vida de pecado aí, e desgraçar com o mundo aí, né? Prejudicar pessoas. Muito pelo contrário. Eu crio meus filhos para eles serem benefício para essa sociedade perdida. Para eles serem solução para a vida de pessoas. Para eles, sabe, causar impacto nesse mundo. Não tem outro objetivo. Porque se for diferente, era melhor que morresse. Melhor que não existisse. Então, eu crio eles para eles fazerem bem. E eu acredito que seu pai, sua mãe te criou para isso. Né? Eu duvido que alguém tenha um filho e pense assim, esse aqui vai ser bandido, vai ser terrível, né? Vou criar. Ninguém faz isso. Né? Todo mundo tem expectativa de que aquela pessoa vai ser bem sucedida. Então, quando você cria para Deus, o objetivo é, meu filho e minha filha devem glorificar o reino de Deus. Caso contrário, não há motivo para existir nessa terra. Porque se no final vai para o inferno, de que valeu? Né? Então o objetivo é que eles aprendam a viver para a glória de Deus e glorifiquem o nome de Deus com a vida deles. E aí eles vão colher uma eternidade segura. É diferente, tem objetivo. O crente ele tem objetivo, ele enxerga lá na frente. Ele não olha só o momento aqui, essa vida aqui. Ele olha o futuro e que está muito perto. A eternidade está muito perto de nós.
muito perto. C.S. Lewis ele fez uma declaração de que cada dia, né, cada decisão que você toma, isso dá para colocar para cada dia, né? Mas cada decisão que nós tomamos nos faz criaturas ou celestiais ou infernais. Cada decisão que nós tomamos vai, sabe, identificando aonde nós vamos passar a eternidade. Então tem que pensar sobre essas coisas. Outra coisa que o Evangelho implica, e eu já falei isso no início, mas não com essas palavras, mas implica que a gente vive uma vida santa. Não tem como dizer que é crente, eu falei sobre isso, e continuar vivendo no pecado. Não dá, não combina. A Bíblia fala que Deus abomina o pecado. Abomina. A Bíblia fala que Ele nem ouve, nem, sabe, não dá atenção à oração dos pecadores. Então é necessário que todo pecado seja abandonado. Tem dois textos para a gente ler aqui. Levítico capítulo 20. Levíticos 20. Versículo 7. 7 e 8. Diz assim, ó: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, Deus fazendo essa declaração, pedindo, né, exigindo de nós aqui, ó, santificai-vos e sede santos. E é o Senhor que nos santifica. Então, não tem como viver uma vida com Deus sem santidade. Não tem como. Tem um texto que fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, ó: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, todo o vosso procedimento santo, atitude, ação, né, é algo exterior. É externar algo que está lá dentro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, nos santifica. E a partir desse momento, minhas ações externam a santidade. Vida de obediência. A santificação não vem do homem, ela vem de Deus. E a partir do momento que você é santo, purificado, né? Seus pecados foram perdoados ali, daquele momento em diante você começa a viver uma vida de obediência. Dá para pecar de novo? Dá, mas não deve ser assim. Você deve lutar contra o pecado, evitar o pecado a todo custo. Então, se santificar, vigiar, viver atento a isso. Porque você não quer mais desagradar a Deus. O pecado desagrada a Deus. Então a ideia de que você vai lutar contra o pecado porque você não quer desagradar a Deus. Você entende o valor de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Foi por causa de você. E você não quer desagradar a Deus. Você não quer, sabe, jogar tudo no lixo aquilo que Deus fez. A obra da salvação, da redenção, é algo grande e foi feito para nós, para nos santificar, para nos, sabe, nos levar para o reino de Deus. Então, isso é importante. Você quer ver mais uma coisa que é interessante como implicação? E muitas pessoas têm dificuldade com isso. E nós não devemos ter dificuldade com isso aqui. Se nós, sabe, somos nascidos de novo, se nós somos servos de Cristo, né? Se nós amamos a Deus, se nós somos crentes, se nós somos cristãos, eu não sei o termo que você quer usar. Mas se é assim,
algo que nós devemos praticar é o perdão. E muitas pessoas têm dificuldade em perdoar. O Evangelho implica perdão. Não dá para dizer que é crente e não perdoar alguém. Não viveu o perdão, entende? Essa coisa de alguém me ofendeu, eu tenho que perdoar. Não há motivo para eu me ofender. A Bíblia, ela fala sobre o perdão. Lucas, capítulo 6, nós vamos ler aí. Lucas 6. Versículo 37. Diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. É Jesus falando aqui. Então, é necessário que a pessoa aprenda a perdoar. O Evangelho implica isso, exige isso de nós. Exige um comprometimento com o perdão, um envolvimento com o perdão. Sabe o que acontece? Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Deus era obrigado a fazer isso? Não. Ele fez voluntariamente, por amor. Você tem que entender que o pecado é ofensa para Deus. Ele se ofendeu. Nós somos ingratos com aquele que nos deu a vida, com aquele que nos deu tudo isso aqui, todo esse ambiente, nos deu a oportunidade de amá-lo. Então o pecado, sabe, foi algo muito ruim para Deus. Então a justiça seria a morte para nós. A Bíblia fala que a alma que peca, essa morrerá. Então esse era o juízo, essa era a justiça, o que é justo para nós. Por merecimento nós temos a morte. A morte é merecimento, nós merecemos a morte. Mas a salvação nós não merecemos. Por isso que é a graça de Deus para nós. É um favor que Deus faz, mesmo sem a gente merecer. Graças que tem a ver com isso. É um favor imerecido. Então, Deus derramou da sua graça. Ele se importou com a nossa condição e resolveu nos libertar, porque o pecado traz escravidão. Voluntariamente, porque Ele nos ama. Então isso aconteceu. Então não foi por merecimento a salvação, foi porque Deus quis. O interesse foi dele. A Bíblia fala que Ele chegou a nós primeiro, nós não buscamos a Ele. Foi Ele que nos buscou. Porque Ele nos ama. Então, assim como Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, todo tipo de situação, coisa que a gente fez que desagradou a Deus, Ele nos perdoa. Nós também devemos perdoar as pessoas. Perdão não é por merecimento, não é por justiça, é porque deve ser assim. Nós devemos perdoar. Faz bem para a nossa alma, faz bem para nós, faz bem para a nossa mente. Então, mas tem que pensar sobre isso daí. É importante que você aprenda a perdoar. Tem pessoas que não conseguem perdoar pai, mãe, gente do passado que fez mal para ela. Tem pessoas que carregam trauma. O Evangelho tem que acabar com isso. Isso tem que acabar. Às vezes a pessoa foi abusada na infância e tem um trauma, não consegue perdoar um parente, um tio, um amigo, sei lá quem foi, que abusou. Rapaz, tem que perdoar. Tem que se libertar disso. O Evangelho é o perdão. Mas você não sabe o que aconteceu, o que me fez. Você não sabe o que a humanidade fez para Deus. E tem feito constantemente. Você não sabe o que Deus tem suportado, olhando para essa terra todos os dias. Todo tipo de blasfêmia contra Ele, atrocidade, todo tipo de, de coisa que desagrada a Ele. E Ele tem suportado isso porque a misericórdia dEle está se estendendo sobre essa terra. Então, o que alguém fez para você não é nada, é fichinha. Então, se Deus tem a capacidade de nos perdoar por todas as ofensas que Ele já teve, já recebeu, nós também devemos perdoar. O Evangelho existe isso. Não tem como ser crente sem perdoar os outros.
Não tem como. Então é importante. Faz parte da vida cristã, da prática do Evangelho. E aí, para a gente encerrar, para não se prolongar muito, outra implicação, isso aqui é muito importante. Vamos abrir em 1 João. E aí nós já vamos encerrar. Primeiro João capítulo 4. Versículos 7 e 8. Quatro, 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim, ó: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se tem uma outra implicação, é algo importante e faz parte dos mandamentos de Deus, nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Então, aquele que nasceu de novo, aquele que é nascido de Deus, como eu já falei sobre o novo nascimento, que é algo necessário, ele ama o próximo. Ele ama as pessoas. Então, você deve aprender a viver em amor, desenvolver o amor por dentro de você. Então, o amor é aprender a tomar essas escolhas, decisões de fazer o melhor possível para o seu próximo. Isso é amor. Dedicar a tua vida, sabe, em ajudar as pessoas, em levar as pessoas a desenvolverem a vida delas. Existe o foco na sua própria vida. Você deve se desenvolver espiritualmente. Você deve se desenvolver na prática do amor, na prática da justiça, tá? Mas você deve levar outras pessoas a isso também. Então, é desse jeito que ele falou: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. O amor é ação, atitude. Não é só sentimento. Então nós precisamos entender isso e viver a prática desse Evangelho. Isso aqui que eu trouxe hoje são algumas implicações. Tá? Talvez seja só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa na prática cristã que nós devemos viver. O reino de Deus, ele é assim. Mas quando nós praticamos todas essas coisas, nós somos muito bem-sucedidos espiritualmente. Temos a bênção de Deus sobre nós. Temos paz no nosso coração. Temos certeza de vida eterna. É uma vida diferente. Você tem desenvolvido isso? Pensa. Tem vivido isso? Se não tem, rapaz, toma uma decisão de buscar isso de Deus. Muda o que precisa ser mudado. É interessante que Deus nos deu a liberdade de escolher. Se você não se encontra numa condição espiritual hoje boa, é porque você escolheu não estar numa condição espiritual boa. Porque Deus está disposto, Ele está pronto a agir na nossa vida. Mas é você que decide se Ele vai agir ou não. É você que abre o teu coração, é você que se esvazia de todo orgulho, de todo, sabe, essas coisas que atrapalham. E Deus pode agir na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, em nome de Jesus, as coisas que foram faladas aqui, os textos que foram lidos, nós sabemos que isso aqui é só um pouco do que é ser cristão, do que é ser discípulo de Cristo. Deus nos capacita a viver cada situação dessa que foi falada e todas as outras, Deus. Todas as outras implicações do Teu Evangelho. Ajuda esse grupo a ser um grupo forte espiritualmente, Deus, em nome de Jesus. Olha para a vida de cada pessoa aqui, Deus, Espírito de Deus, e trabalha no sentido de que cada um seja consciente das mudanças que deve fazer, Deus. Trabalha na mente, no coração das pessoas, Deus, que haja transformação de vida.
Em nome de Jesus. Nós entregamos o dia de hoje nas Suas mãos, que seja bênção para nós, sabe? E pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Deus, durante esse dia e também no culto à noite. Em nome de Jesus. Obrigado por cada um que veio aqui nessa manhã. Abençoa a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom.